Bom, o pastor, o evangelista Fábio já me apresentou, e nessa noite eu gostaria de falar sobre os 2 livros. Um dos livros fala sobre o colapso das igrejas evangélicas. Que não é notícia, não é novidade para ninguém, que muitas das igrejas passaram por uma visão muito deformada daquilo que a igreja primitiva pede, daquilo que o versículo em Apocalipse que nós lemos hoje fala. É um livro bem fácil de ser entendido, não tem nenhuma linguagem técnica. Qualquer pessoa, até uma criança, consegue entender com facilidade. E o segundo livro é Perdoa-nos, assim como nós perdoamos. Nós já sabemos que quem disse essa frase foi o próprio Jesus. Para aqueles que têm dificuldade de perdoar. Quando alguém te faz o mal, esse mal ele é semeado no seu coração. E a sua consciência é um regador. E quem rega isso dentro de você é você mesmo. Então aconselho a você que guarde mágoa, joga o regador fora, deixa essa semente morrer. Por que eu digo isso? E quando Jesus disse, perdoa-nos assim como nós perdoamos. Ou seja, quem não perdoa não é perdoado por Ele. Nós estamos aqui porque um dia, mesmo com todo o mal que fizemos, lá no céu Ele nos perdoou. Mesmo sem merecermos. Isso é perdoar. Perdoar não é só se vier aqui rastejando de joelho, limpar a minha sandália ou o meu sapato, trouxer 25 testemunhas, postar no Facebook, depois curtir, compartilhar, mandar pelo MSN e dar umas tuitadas dizendo assim, eu fui lá e fiz, e não é isso. Perdoar é você simplesmente liberar o perdão, não é esquecer também não. No livro eu trato muito sobre tudo isso. Perdoar não é esquecer. Quem já fez uma cirurgia sabe que você até passou pela cirurgia, mas toda vez que você olhar para aquela marca, você vai lembrar. Por isso que Paulo nos deu a saída. Suportar em amor. Vamos ser sinceros, tem pessoas que às vezes é difícil descer aqui, né? Vamos deixando a visão evangélica, aquela visão um pouco hipócrita de que nós somos muito diferentes, porque nós não somos muito diferentes, nós somos muito parecidos e continuamos sendo humanos. Tem gente que não desce. E aí Paulo diz assim, olha, suportem amor. Amém? Não vou falar mais de mim, porque nessa noite eu não vim aqui para fazer isso. E nessa noite eu quero ser o garçom. Como já foi dito, é aniversário de 21 anos, e todo aniversário tem que ter bolo. E o bolo virá do céu. Então tudo que foi dito daqui por diante será um bolo que ele fez, o ingrediente é dele, a matéria-prima é dele, eu apenas vou servir a mesa. E ninguém é obrigado a comer desse bolo. O bolo vai ser posto à mesa, quem quiser compartilhar do bolo, que compartilhe, quem gostar do bolo, fala que maravilha, que eu não gostar, reclame com ele também. Eu apenas estou servindo, fazendo o meu papel. O pastor disse aqui que a unção de pastor é diferente, né? Lá no nosso meio, em obra de restauração, nós costumamos dizer que quanto mais você é consagrado, mais você desce. Foi ao diaconato, você desceu um degrau. Foi evangelista, você desceu mais um. Chegou ao ministério pastoral, chora. Aí tem que cantar a música que diz, quer vitória, vai chorando, geme e chora. Quer vitória, vai chorando, geme e chora. Não é aquela coisa hipócrita que de crente nasceu para sofrer, não. É porque alguns Deus coloca para sofrer mais. Por quê? Não me pergunte. Amém? Só Ele pode dizer isso. O texto dessa noite está em Apocalipse, capítulo 2. Só que eu não quero entrar no texto direto. E vou explicar por quê. Vou perguntar aqui só para os jovens. Alguns de vocês já passou por uma situação de alguém falar da vida de vocês sem conhecer vocês?
Quem já passou por isso? Levante a mão. Já passaram? E as crianças? Alguém já falaram de vocês sem conhecer vocês? Ah, aquela menina é chata. Aquela menina, já passaram por isso? Então eu não posso falar da igreja de Apocalipse sem saber quem é a igreja de Éfeso que é citada na carta. Vocês concordam comigo? Eu não posso simplesmente abrir em Apocalipse e começar a disparar uma metralhadora de coisas em cima de vocês, porque vocês vão sair daqui do jeito que entraram, quando chegar ao ponto que a gente é assim, quando é bênção que a gente acha que é bom pra gente, o que a gente faz? A gente grita, ô glória! É assim? Quando não é, está amarrado. Eu não posso falar de algo que eu não conheço. Como a gente acha ruim quando alguém fala da gente, eu não posso cometer esse erro drástico de abrir e começar a falar sobre o Éfeso, o pessoal de Éfeso, volte a primeiro amor. Eu acho que ficou muito claro aqui que a ênfase é o amor. Foi cantado pelas crianças, já foi cantado por um grupo de senhoras aqui, um hino que diz, Deus te escolheu. É isso? Desempenhe o seu papel. Quantos têm certeza nessa noite que Deus te chamou? Quantos têm essa certeza? Porque se você não tiver certeza, você é um religioso. Religioso é aquele que cumpre um ritual. Hoje tem culto. Vou para a igreja. Já é 7h05. Esperar mais um pouquinho. Ninguém vai a essa hora mesmo, vou esperar até 7h30. Eu não estou falando da igreja local não, tá, irmãos? Eu estou falando de igreja geral. Nada é crônico numa igreja só. Todas as igrejas são iguais nas suas particularidades pessoais. Porque gente é tudo igual. Cristão é que é diferente. Amém? Bom, para entender a igreja de Éfeso, eu vou ter que fazer algumas colocações aqui. Primeira coisa que a gente precisa entender, eu vou abrir aqui em Atos capítulo 20, se os irmãos quiserem abrir, não precisam ficar de pé, os irmãos só vão acompanhar a leitura. Porque Paulo já fez uma passagem em Éfeso e ficou lá durante 3 anos. Paulo quase que abriu um seminário nessa cidade. Tudo isso por causa de Apolo. Apolo lá de Atos 18, com Priscila e Áquila. Então, Paulo teve que ir para lá. E Paulo, ele leva com ele, ele fez um concílio na cidade de Mileto para resolver questões da igreja de Éfeso. Para vocês entenderem, nós vamos falar sobre um versículo a parte A de Apocalipse. Só que primeiro eu tenho que entender o contexto disso tudo. Para mim entender o contexto, eu tenho que entender por que Jesus está cobrando tão fortemente dessa igreja. Com tantos elogios, mas ele falou assim, olha, você está muito legal, mas está faltando o primordial, aquilo que está lá em 1 Coríntios 13, o amor. Só isso que está faltando. Tem belos hinos, excelentes cantores, instrumento está excelente, o pastor está bonitão, uma gravata bonita, né, pastor Fábio? Né? Uma gravata bonita. Está tudo muito bonito, o piso está legal, mas está faltando isso. Eu não estou dizendo que é o problema da igreja local, eu estou dizendo que é o problema de Éfeso. Mas como é que a igreja de Éfeso chegou a esse ponto? É isso que nós vamos entender em Atos. Paulo junta pessoas, ele pega Sopáter de Bereia, Aristarco II de Tessalônica, Gaio de Derbe, Tiquico e Trófimo da Ásia e seu amigo Timóteo, fazem uma viagem para Macedônia, dali ele passa uma série de problemas até chegar em Éfeso, onde tem uma outra problemática lá por causa da deusa Diana, e ele viaja e vai para Mileto e faz um concílio para avisar exatamente isso que Jesus cobra em Apocalipse 2. Paulo avisou antes, seria que quase uma palavra profética do que iria acontecer. Paulo avisa antes, porque Deus não faz nada em nosso meio sem antes nos dar condições de vislumbrar ou visualizar aquilo que Ele quer fazer.
A única menção na Bíblia de alguém que sai sem saber para onde vai e o que vai fazer é com Abraão. O livro de Hebreus diz que Abraão saiu como vendo o invisível. O nome disso é fé. Crer naquilo que não se vê. Quantos estão entendendo? Diz amém. Atos capítulo 20. A partir do versículo 17. Os irmãos acompanhem, por favor. De Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Em outras traduções está os anciões da igreja. Então, os irmãos, observem que o negócio aqui é ministerial. É ministerial. Está falando com pessoas que exercem funções ministeriais. Ele não mandou chamar uma caravana de cada igreja como tem aqui hoje representadas. A coisa era séria. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todos todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, de vou-lo ensinar publicamente também de casa em casa, testificando tanto a judeus quanto a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Atentei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastoreardes a igreja de Deus. Esse é o primeiro conselho de Paulo à igreja. Atentei, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastoreardes a igreja de Deus, ao qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos ferozes, e que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos que por 3 anos, noite e dia, não cessei de amonestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados, recordar a palavra do próprio Senhor Jesus, mas bem-aventurado é dar do que receber. Amém, irmãos? É um texto longo, mas é necessário. Por quê que é necessário? Nós temos algumas perguntas aqui interessantes. A primeira delas é: quem era a igreja de Éfeso? A igreja de Éfeso teve grandes homens na liderança. A primeira pessoa a montar um trabalho ali, Paulo passou, fez uma pregação, algumas pessoas gostaram, mas Paulo não pôde ficar. Depois disso veio Apolo. Apolo deixou ali 12 homens, que depois Paulo volta e confirma a fé destes homens, né, onde eles foram batizados com o Espírito Santo de Deus.
Logo depois nós vamos ter Tiquico, passou uma temporada. João foi o próprio pastor desse local. Policarpo, que faz referência à igreja primitiva, também esteve nesse contexto. Ou seja, é uma igreja que ao mesmo tempo era um seminário. Para nós entendermos, era uma igreja onde Paulo, durante 3 anos, ficava de dia e de noite falando as verdades de Deus. E eu posso dizer aqui com muita clareza, não só dessa igreja, mas como de muitas, que poucas são as igrejas que podem se comparar com a igreja de Éfeso pela qualidade de ensino e comportamento humano. Vocês já imaginaram ter Paulo aqui durante 3 anos? Já imaginaram ter João, o escritor de Apocalipse? Já imaginaram ter Apolo, um versado, inteligente, eloquente na palavra? Nós não temos nada disso. Então nós estamos muito longe de nos sermos comparados com a igreja de Éfeso. Amém, irmãos? Até aí? Estou sendo bem tranquilos para que todos possam entender. Eu não gosto daquela mensagem avivalista, onde todo mundo vibra, todo mundo gosta, mas vai para casa e só grava uma coisa. Viu? Aquilo ali que eu precisava ouvir, você é abençoado. Eu quero que você saia daqui entendendo que o evangelho é uma coisa séria, mas muito séria. Tão séria que se a sua vida não estiver pautado nesse evangelho e Jesus regressar hoje, poucos serão que vão subir. Por mais que você cante hino, por mais que você venha à igreja, por mais que você toque um instrumento, por mais que você pregue bem a palavra. O Salmo 139 diz que o Senhor me conhece, me sonda, e antes que a palavra me venha à boca, Ele já conhece. Eu te clamo a vocês nessa noite a fazer uma reflexão sobre a sua vida com Deus. Como é que está a tua intimidade com Deus? Você é um frequentador de igreja? São 20 anos, irmãos. Muitos aqui devem ter carregado tijolos para fazer o primeiro andar. Eu conheço essa igreja desde que só tinha a parte de baixo. E eu tenho certeza que nessa massa, ela foi regada com muita lágrima. Lágrima de pessoas que saíram. Lágrimas por perder pessoas que foram para o mundo. E de pessoas que continuaram. Sempre lembrando da proposta de Paulo, quando ele diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Tem um texto na Bíblia que diz que 1000 cairão à sua direita, não é isso? Eu não vou falar o resto, não. Mas eu tenho certeza que se caiu 1000 à nossa direita, a gente já está começando a correr e correr muito. Será que é certa essa palavra? Hoje em dia, Fábio, que é a polícia, né, Fábio? Está numa guarnição, quando começa o tiroteio, que o primeiro policial é baleado, complica. Primeiro, chega nem a 1000. E a nossa chamada nessa noite, nós estamos no aniversário, mas nós estamos comemorando o quê? O que nós estamos comemorando? Será que Deus está comemorando conosco? Será que nós estamos aqui desempenhando o nosso papel como foi cantado nessa noite? Será que você está fazendo a sua parte? Nesse grande corpo, com várias engrenagens, onde cada um de nós é essencial, do rapaz que aumenta o som, do moço que traz a água, do que fica lá na porta escrevendo. Será que você está desempenhando o seu papel? Será que Cristo, será que Deus pode contar com você, mesmo sabendo que nenhum de nós é doutor na lei ou na arte teológica, como Paulo era e essa igreja teve esse privilégio? O texto, Paulo nos ensina, ele diz que eu fiquei durante 3 anos anunciando o conselho de Deus. Se aqui fosse uma empresa, nós teríamos aqui nesse quadro a foto do primeiro pastor, pastor Fábio. O primeiro pastor que botou ali o primeiro tijolo. A empresa é assim, né? O time de futebol também é. Depois o segundo pastor, o terceiro pastor. E eu louvo ao Senhor porque aqui nós não temos isso. Porque nós somos apenas ferramenta. E a palavra Ebenezer significa até aqui.
nos ajudou o Senhor. E se existe alguém que manteve essa igreja de pé até hoje, foi Deus. E se estamos de pé hoje, até esse momento, é porque nós não temos na parede nome de homens, mas temos sim um Deus que adoramos, que nos permitiu chegar a completar 21 anos. E quando eu digo nos permitiu, porque eu me considero parte integrante dessa igreja, mesmo sem ser membro. Porque ser membro é ter o nome num papel. Só isso. Membro mesmo é quando a coisa aperta e o pastor Fábio fala assim, olha, a gente precisa fazer isso. Quantos membros tem aí? Aí complica, né, Dia? Quantos membros tem aí? Eu não estou querendo criticar algumas pessoas. Eu estou querendo que nessa noite você se recorde de uma coisa. Existe uma necessidade muito grande de você tomar uma decisão. O que você quer para a sua vida? É ser evangélico? Mergulhe nesse rio. Deixe o Espírito Santo fazer morada na sua vida, mas por completo. Não dê um quartinho lá no fundo da sua existência para ele morar só no momento que você está na igreja, não. Deixe ele habitar em toda parte do teu corpo. Deixe ele fazer morada em você. Eu poderia continuar fazendo várias citações e colocações e menções de muita coisa. Mas eu quero fazer uma ilustração diante de tudo isso que nós vemos. Uma igreja preparada, uma igreja que conhecia o falso apóstolo. Quando chegava alguém com uma heresia para colocar, a igreja estava pronta e conhecia. Aquilo está errado, aquilo não pode, aquilo não é de Deus. E tudo isso foi ensinado. Porque se a igreja não passar por esse processo de ensinamento, de preparação, para identificar e conhecer o seu inimigo, ele é uma presa fácil. Eu vou fazer uma ilustração para agora sim nós entrarmos no texto que as crianças disseram com muita alegria, com muita força. E se preparem que daqui a pouco eu vou pedir para vocês falarem de novo. Amém? Amém? A ilustração é a seguinte. Quem é casado aqui? Levanta a mão. Para baixar o braço. Quem está namorando aqui? Levanta a mão. Mas levanta a mão de verdade, né? Vai levantar de verdade sem vergonha, assim. Não é que você é sem vergonha, não. É sem vergonha de levantar o braço. Amém? Nós estamos falando de relacionamentos. A diferença e a semelhança é muito grande entre namorar e casar. Porque envolve sentimento. Amém? E a ilustração é a seguinte. Um certo homem tinha 2 filhas. Ele saiu, foi ao mercado e começou a comprar algumas coisas para sua casa. Um pouco de arroz, um pouco de feijão. Foi comprando a necessidade básica. A mulher sabe muito o que é isso, né? O homem se perde nessa parte aí. Mas a mulher sabe, isso aí não, é aquilo ali. Por isso que elas são chamadas a rainha do lar. E depois que ele fez todas as compras, tudo aquilo que estava no coração dele, para ele e para a família dele, ele foi até o caixa. Quando ele chegou no caixa, ele se lembrou que precisava levar uma lembrança para os filhos e para a esposa. E ele ficou esperando o troco e sobrou só algumas moedas. Ele falou, e agora? Como é que eu faço? Ele olhou, tinha uma caixinha. Quem conhece Bis aí? Aquele chocolatinho. As crianças conhecem? Amém? E aquilo é muito gostoso, por sinal, né? Eu não estou fazendo propaganda não, tá, irmão? Não ganho nada, comissão. E ele viu que o dinheiro dele dava para comprar 3 bis. Ele comprou aqueles 3 bis, colocou no bolso, pegou as suas compras, botou no seu carro e foi para casa. Chegou em casa, ele encontrou primeiro com as suas 2 crianças. Entregou um bis para uma, que saiu pulando. Entregou um bis para outra, que também saiu cantando. E ele foi até a sala, estava lá sua esposa. Ele pegou aquele bis e entregou a ela. Ela olhou para ele com uma cara bem séria, não falou nada, ficou quieta. Aquela cara que só quem é casado conhece, né, pastor? Só quem é casado conhece.
Aquela cara de, complicou. Amém, irmãos? E aí ele chegou para ela e falou assim, poxa, meu amor, as crianças ficaram tão alegres. As crianças se alegraram com o que eu pude trazer. Né? Um bicho para cada uma. Elas estão lá brincando até agora, lá comendo. Mas você fez uma cara feia, o que houve? Você sabe que eu te amo. Lembre-se que a mensagem de hoje é sobre amor, tá? Você sabe que eu te amo. Foi o que deu para me comprar. Ela olhou nos olhos dele bem sério e disse assim, que decadência. Antes era Ferreiro Rocher, depois Sonho de Valsa, depois passamos para Garoto. Agora um bis. Você está brincando, né? Olha a decadência do nosso relacionamento. Quem está entendendo aí? Dá um amém, irmão. Antigamente era Ferreiro Rocher. Tem culto hoje? Não, onde tem? Tem consagração, tem oração. Não tem como a gente reunir hoje não, pastor, para a gente ensaiar o hino, para a gente cantar. No mês que vem, no próximo aniversário que tiver, vamos começar a fazer amanhã essa reunião para nós comemorarmos o aniversário do ano que vem. Aí o tempo vai passando, né, irmãos? Aí chega já no Garoto. O pastor liga para os jovens, aniversário da igreja. Amém, pastor. Então, eu já liguei aqui para fulano, mas não dá, porque ele está aqui no Facebook. Está falando aqui, curtindo umas outras coisas aqui. Mas assim que ele conseguir se liberar, a gente vai para lá. Aí liga para um outro irmão, não dá, porque eu tenho que fazer um serão. Aí liga para o outro, não dá por isso. Até chegar no bicho. Conclusão dessa história, meus irmãos. Se nós não entendermos de que não adianta ensino, não adianta teologia, não adianta termos excelentes cantores, não adianta ter bancos, não adianta ter diácono, não adianta ter presbítero, não adianta ter pastor, se não houver amor no seio da igreja. Não é amor de irmão para irmão, não. É o amor em prol da obra de Deus. Daquilo que Ele te chamou, daquilo que Ele te recrutou, daquilo que Ele te alistou. E Paulo diz que aquele que se alistou, que milite com legitimidade. Você foi chamado, irmão. Você foi chamado para quê? Todos nós fomos chamados para ser adoradores. Cada um deve adorar conforme Deus lhe pôr na mão. Nós podemos sair daqui e evangelizar o mês inteiro. Porque chega um momento, irmãos, que a vida passa a ser mecânica. Porque a igreja e o casamento é bem próximo. No início era meu amor. Aí o tempo vai passando. Tem casal que não se abraça mais. Tem casal que perde a intimidade, nem beija. Amor, tô indo. Antigamente, para conseguir sair de casa, era meia hora só beijando. Não, já estou indo, peraí. Não, já estou indo. E aí vai perdendo aquela relação. Quando eu falei sobre os casados, exatamente por isso. O seu relacionamento com Deus, querida irmã, querido irmão, está igualzinho o seu relacionamento com o seu marido. Porque se você não tem um bom relacionamento com aquele que vive com você, que dorme com você, mais com Deus. Porque se eu não consigo me relacionar bem com quem eu vejo, como eu vou me relacionar com ele que eu não vejo? A Bíblia diz que o marido tem que tratar a sua esposa como a igreja. Voltando para os jovens. O jovem, quando começa a namorar, se o pai não ficar atento, o menino pula até o portão para dentro. Eu te amo, não sei viver sem você. Ele já sai da casa dela pensando, para no caminho, chega na escola e fala para todo mundo. Estou namorando fulana. Chega no trabalho, estou namorando ciclana. Toda hora um SMS, vai no Facebook, curte tudo que ela fala. Ela escreve lá, vai chover. Ele, que lindo. Acabou a novela. Que linda essa frase dela, parece um poema. Tudo é bonito. Não é assim? Eu queria que vocês fossem assim por Jesus.
Eu queria que vocês entendessem a necessidade do primeiro amor, de se apaixonar e se colocar na posição que Deus quer, para Ele realizar na sua vida uma obra que Ele precisa realizar. Porque muitas das vezes o que atrapalha, não atrapalha Deus, mas atrapalha você mesmo, é a forma como você se coloca diante de Deus. Tem gente que se coloca em cima de um pedestal, tem gente que quer estar num lugar mais alto, e o melhor lugar para se estar, eu me lembro de quando Jesus disse assim, olha, Zaqueu. Vocês lembram de Zaqueu estava? Zaqueu estava onde? Aonde? Em cima da árvore, não é isso? Às vezes a gente está muito alto, às vezes chega para a gente e fala assim, ei, desce! Mas desce depressa! Porque se você descer, querido, Deus entrará na sua casa. Jesus vai fazer habitação na sua vida. E dentro desse relacionamento de marido e mulher, de namorado e namorada, o primeiro amor nosso, ele é fulminante. Ele é mais ou menos como uma droga, onde a pessoa se vicia e ele quer aquilo, e se ele não tiver aquilo, ele mata, ele bate na mulher, ele vende a televisão, e estou falando do que eu conheço, porque eu trabalho com dependentes químicos. Ele faz tudo, ele se prostitui. E às vezes eu chego dentro da igreja, eu cruzo o braço e fico olhando. Meu Deus do céu, como pessoas se vendem, se perdem por algo tão fútil. E como a igreja tem um Deus tão presente, um Deus tão abençoador, um Deus tão gracioso, um Deus de perdão, um Deus que esquece e apaga até os nossos erros e nos garante uma entrada no céu, mesmo não sendo digno disso. E nós não conseguimos ficar assim, eu quero Deus. Eu preciso de Deus, aí eu quero Deus, eu preciso estar diante de Deus, eu vou para o meu quarto, eu vou orar, eu vou ficar ali dentro 2 horas com o Senhor, falando com Ele, Senhor, me perdoa, Senhor, porque eu sou um servo inútil. Porque no livro de Tiago diz assim, olha, vós sois servos inúteis, porque vocês apenas fazem aquilo que vos mandam fazer. O Evangelho só vai ter sentido para cada um de nós quando nós entendermos uma coisa. Ninguém pode trabalhar para Deus se Deus não trabalhar nele. Se você quer que Deus faça alguma coisa em alguém, lembre-se, Deus jamais vai fazer através de você aquilo que Ele não fez em você ainda. Pastor, ora para libertar minha irmã desse problema. E às vezes o problema também está em você. Então nós precisamos entender que relacionamento com Deus é muito sério. Tem gente que brinca, tem gente que não entende. Eu quero dizer nessa noite que mais importante do que qualquer coisa que você faça, seja pastor, seja presbítero, seja cantor, instrumentista, a primeira coisa que você tem que entender está lá no livro de Romanos, capítulo 1, que eu aprendi com o nosso irmão Paulo. Romanos capítulo 1 diz assim, eu, Paulo, servo. Vou dizer de novo, olha, eu, Paulo, servo. Quando você começar a entender isso que Paulo disse, o cristianismo muda, essa igreja aqui vai tomar Nova Campina. Quando você falar assim, olha, eu, pastor, servo, primeiro servo, chamado ao ministério pastoral, eu, servo, chamado ao ministério de música, eu, servo, chamado ao ministério diaconal, porque todos nós estamos aqui para servir. Tem um ditado que diz que quem não vive para servir, não serve para viver. Agora, como é que está o seu relacionamento com Deus? Quantos anda o seu amor com Ele? Será que você anda só ficando com Deus? Hoje é domingo, eu vou ficar com Jesus hoje. Aí vem para cá, fica 2 horas e pum! Vai ser você. Você nunca pode esquecer que o relacionamento seu com Deus funciona assim. Olha, Deus só tem compromisso quem tem compromisso com Ele. Se você não tiver compromisso com Deus, eu não falo compromisso de ser baterista, não é nada disso. É o seu compromisso pessoal de entender o seguinte, olha, eu tenho a liberdade de ser o que eu quiser. Posso ser Hare Krishna, judeu, umbandista, espírita, kardecista, qualquer um tipo de ista. Eu tenho a liberdade de fazer o que quiser da minha vida. Eu posso
daqui a 5 minutos, cismar e ser homossexual. Eu posso cismar e parar numa barraca daquela ali, tomar meia dúzia de cachaça. Você tem essa liberdade, querido. Agora, uma coisa que você tem que entender é o seguinte: quando você toma a decisão de passar pelas águas e se comprometer com Deus, a coisa complica. A coisa complica que Paulo diz o seguinte: se você que entendeu e passou pelas águas, se batizou, disse que aceitou Jesus e foi para o mundão, não há mais solução na sua vida, não. É como se você estivesse dentro da igreja, igualzinho o menino que Paulo estava pregando perto da Macedônia. Ficar na janela. E ficar na janela é muito perigoso, porque a qualquer momento você pode cair, o tombo é feio. Você tem que tomar uma decisão, ou você entra para dentro da igreja, pastor Fábio, tu aí, não sei fazer nada, mas se tiver que servir água, eu sirvo, se tiver que varrer ali, eu estou, mas eu quero trabalhar não para o Senhor. Porque às vezes a gente fala para o Senhor, mas para o Senhor Fábio não, eu quero trabalhar para o Senhor. É para Ele lá em cima. Porque hoje o pastor Fábio está aqui. Mais à frente eu não sei quem vai estar, mas se o seu compromisso for com ele, pode trocar o pastor, pode trocar a pintura, pode trocar o telhado, pode trocar o púlpito, pode trocar o microfone, mas você vai permanecer no lugar onde Deus te escolheu para fazer o que Ele quer que você faça através dele. Por isso, irmãos, nessa noite faça uma reflexão sobre a sua vida. Como é que está o seu relacionamento com Deus? Você sente saudade dele? Saiu de casa para ouvir Deus? Ou você simplesmente é um religioso que veio para cá na igreja, é legal, os jovens são legais, aquela irmã é bonitinha, aquele irmão é saradão. Eu estou falando de uma realidade, tá, irmãos? É que às vezes a gente chega aqui, o pregador, ele fica tão técnico, mas tão técnico, ninguém entende. Eu estou tentando trazer uma realidade à baila para nós entendermos. Só vale a pena quando nós nos entregamos de fato. Não adianta vestir a camisa do Flamengo e torcer para o Vasco. Não adianta. Você tem que escolher. Ou você está dentro da igreja com compromisso com Deus, ou você está no mundo, porque para Deus não existe desviado. Para Deus existe o que está no mundo e o que está na igreja. Não existe um meio termo, não, aquele lá é desviado, aquele não é desviado, não. Aquele lá está no mundo. Nós temos duas empresas. A empresa de Deus e a empresa do diabo. Em qual delas você trabalha? Ou você é freelance? Freelance é aquele que uma hora faz um trabalhinho aqui, aí de repente tem nada para fazer, 3 horas da manhã, passa na porta de um baile, dá uma entradinha. Essa noite, irmãos, é uma noite de nós firmarmos os pés no chão e lembrar de que durante 21 anos, homens e mulheres deram a sua vida, deram o seu suor, deram o seu melhor, abriram mão muitas das vezes no final de semana, como o dia de sexta-feira, de estar com a sua família, para estar na casa de Deus, para hoje nós estarmos aqui e comemorarmos 21 anos. Por isso nós temos que entender que a responsabilidade é nossa e que nós precisamos entender de que Deus quer compromisso conosco, muito mais do que nós queremos com Ele. Ele continua sendo fiel, por mais que sejamos infiéis. Mas se não entendermos, não tomarmos uma decisão diante de Deus, nós vamos ficar no faz de conta. Faz de conta é, vou fingindo que trabalho. Paz do Senhor. A pessoa não se envolve com nada na igreja. A pessoa não assume que é crente. Não, eu sou crente. Ah, mas ser crente é feio, ser crente está fora de moda, ser crente é chato, ser crente é muito ruim, porque ser crente tem que ser fiel, e o negócio de ser fiel não é comigo. A gente tem que tomar uma posição. É isso que você quer para a sua vida? Mergulha nesse rio. Se não for isso que você quer para a sua vida, você está perdendo o seu tempo. Simão, o mágico, esteve no meio do ministério do apóstolo Paulo e do apóstolo Pedro. Diz a palavra que ele foi batizado, fez parte do ministério. Mas chegou um momento que Pedro disse assim para ele, olha, pega as tuas coisas e vai embora, porque você não tem parte nesse ministério. Analise a sua vida, faça uma reflexão interior.
21 anos. O que eu fiz neste período? Se você chegou ano passado, o que você fez em um ano? Quantas almas passaram por aquela porta e aceitaram Jesus porque você foi um André na vida, que foi chamar alguém? Em um ano, quantas pessoas se aproximaram do Evangelho por causa do seu testemunho de vida? Ou quantas se afastaram por causa do seu testemunho de vida que foi ruim? Se nós não fizermos essa reflexão, irmãos, Jesus vai voltar, nós vamos ficar por aqui brincando de igreja. Vamos ficar aqui cantando aleluia, glória a Deus, e nada vai acontecer. Para fechar isso, quando eu tinha 14 anos, eu ganhei uma bicicleta da minha mãe. Era uma bicicleta muito velha. E eu fiquei todo alegre com aquela bicicleta, sabe? Eu olhei para aquela bicicleta, faltava um pedal. O cilindro estava todo mastigado, todo mordido, mas o que era que minha mãe podia dar para mim? Eu peguei a minha bicicleta toda alegre, fui para a rua. Quando ela me deu, eu nem sabia andar direito. E quando eu cheguei lá, eu vi um amigo meu que também tinha uma bicicleta muito bonita. E ficou até aquela coisa engraçada, né? Ele pegou a bicicleta dele e botou ali. Ficou parado, sentado. Eu andando que nem um doido no maior sol quente de 2 horas da tarde, para cima e para baixo com aquela bicicleta velha. Quem já ganhou uma bicicleta sabe como funciona isso. Você quer andar de dia, você quer andar... É meia-noite, o pai tem que falar assim, rapaz, não pode ir para a rua, não está de noite, vai dormir, amanhã você brinca. Quem ganhou o seu primeiro videogame quer ficar ali, ó. Aham, aham. A mãe chama, a visão dele está ali. O primeiro instrumento que você ganha, você fica ali fixado naquilo. Eu fiquei andando para lá e para cá naquela bicicleta o dia inteiro no sol quente, de repente eu parei, eu olhei. Eu observei o seguinte, eu comecei a pensar, poxa, se eu estou andando no sol quente com essa bicicleta velha, o que eu faria se eu tivesse uma bicicleta nova? Como eu andaria? Que nessa noite, irmãos, nós possamos entender que nós temos sim algo muito precioso que ninguém tem, mais belo do que qualquer pessoa, que é um Deus que muda a vida, que restaura, que ressuscita, que transforma, que liberta. E tudo isso está para nos servir durante o trabalho em que nós nos colocarmos diante dele como ele quer. O que eu peço e clamo nessa noite é que em nome deste amor, de que a igreja de Éfeso perdeu, porque virou uma igreja automática. A igreja automática é quando vamos começar o culto. Aí é o automático. Alguém vai lá, ajoelha e ora. Aí levanta, vamos cantar os 3 hinos. Tudo automático. Aí depois dos 3 hinos, agora vamos ter uma palavra devocional. Eu estou falando não é daqui não, irmãos. A minha igreja também é assim, igualzinho. Mesma coisa feita aqui. O cenário é o mesmo. E talvez muitos que estão aqui, que não são dessa igreja, estão revivendo e lembrando o que acontece na sua igreja. Agora há oportunidade para o grupo de crianças. Aí vem as crianças. Maravilha de Deus. Aleluia. Aí senta. Agora o grupo tal. Maravilha de Deus. Agora a pregação. O pregador está pregando e a pessoa está ali conversando. Agora a bênção apostólica. Aí, amém, aleluia, glória a Deus. Até que fim. Poxa, aquele irmão fala mais, eu não aguentava. Eu adoro Deus, mas eu não consigo ficar na presença dele. Eu tenho que sair daqui porque a presença dele me incomoda. E me incomoda tanto que eu não consigo estar na casa de Deus e querer ouvir o que ele quer dizer para mim. Eu não consigo ter comunhão com ele mesmo estando na casa dele. Mas se alguém fizer isso conosco na nossa casa, a gente acha ruim. E Deus está aqui, irmão. Eu creio nisso numa força muito grande que ele está aqui. Eu poderia usar de metodologia e dizer que estou vendo 20 anjos, um amarelo, um cor de abóbora, né? O Power Ranger. E vocês vão começar a gritar aleluia, como eu vejo em alguns lugares. Mas o que nos importa não é ver o anjo. Porque o anjo é só um mensageiro. O que nos importa é entender de que Deus estará aqui querendo nós ou não. Ele não está aqui porque nós estamos aqui. Ele está aqui porque ele é soberano. Ele está em todos os lugares. Ele não está aqui porque o irmão Daniel veio pregar hoje. Ele não está aqui porque hoje a igreja está fazendo 21 anos. Porque ele estava aqui quando isso aqui não era nem um terreno para construção e habitação. Porque no coração dele ele já dizia, como disse lá atrás para Jeremias. Antes que você existisse no ventre da sua mãe, eu já havia te escolhido por profeta das nações. E para fechar isso, irmãos, eu vou cantar o hino.
peço que vocês reflitam sobre a letra desse hino. Vocês possam entender de que melhor do que sacrificar é obedecer. Qualquer sacrifício que você fizer é inútil. Qualquer um. Esse negócio de preço para pagar, o meu já foi pago por Jesus na cruz. Não existe nada que a gente possa fazer se compare ao que Cristo fez por nós. O preço já foi pago. Então obedeça. Não a mim, não ao pastor, mas obedeça a Ele. Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Assuma um compromisso com o Senhor nessa noite. Se entregue a Ele de verdade, mas que vale a pena. Porque o bom é ser um adorador, mas um adorador de verdade. Porque se não valer a pena para você, é uma falsidade muito grande. Você está gastando o seu tempo à toa. Amém? E o hino diz assim: quero voltar ao início de tudo e encontrar-me contigo, Senhor. Quem sabe me ajuda. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Aleluia. E ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Aleluia, Senhor. Ouve a nossa oração, Senhor. Eu quero voltar. Aleluia. Quero voltar. Aleluia. Ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Que nessa noite você possa pensar sobre isso. Precisamos urgentemente sentir o que sentimos no início de tudo. No momento em que valia a pena, no momento em que nós nos gastávamos a nossa vida em prol do Evangelho, no momento em que não tinha sol, no momento em que não tinha chuva, no momento em que nada, nem o irmão olhando de cara feia te impedia de fazer aquilo que mais te dava prazer. Quer estar diante do Senhor e falar: Senhor, eu estou aqui. Faz o que o Senhor quer da minha vida. Porque enquanto você viver essa vida de ser automático, de funcionar no automático, Jesus terá que continuar bradando. E agora, neste momento, eu queria que as crianças me ajudassem. Como é que é a divisa da noite? Amém. Amém. Lembra-te de onde caíste. Se você caiu na tentação de ser levado pelos espinhos da vida e se passou a ser um crente automático, você possa se lembrar de que no seu relacionamento de namoro, de casamento ou com Deus, tem que haver amor e amor em máxima. Para de dar para Deus o bis e comece a entregar para Ele o que há de melhor. Amém, irmãos? Senhor, agradeço a minha oportunidade.